Mateus 8, versículo 5. Diz assim a palavra: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Dize uma palavra, Senhor. A palavra diz: nele está o sim e por ele o amém. Nele quem? Cristo, né? Jesus. Ou seja, na boca de Jesus está a permissão, a autorização, a ordem, a palavra final sobre nós. O sábio disse: as pessoas podem fazer planos, porém o Senhor é quem dá a última palavra. Que o Espírito Santo te dê compreensão nessa noite, para você compreender o que Deus quer falar nessa noite, porque eu quero te fazer compreender o poder que há na palavra de Deus, o poder que há quando Deus fala. E é por isso que no versículo 9 o centurião diz aí algo muito, mas muito poderoso. Ele diz: Senhor, eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho pessoas que eu lidero, e quando eu digo vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Eu digo faz isso, e eles fazem o que eu digo. Se eu, que sou homem, olha o entendimento, irmãos, desse homem, não era crente. Em outras palavras, no linguajar crentez, ele era do mundo, romano. E a Bíblia diz que ele chega em Jesus e diz assim: Jesus, olha, eu compreendo que se na minha palavra tem autoridade, quanto mais na tua. Se eu digo para as pessoas vai, pela autoridade que que está investida na minha vida, essa autoridade faz coisas acontecerem. Essa autoridade que está sobre mim faz portas se abrirem. Quanto mais o Senhor, ou seja, ele entendeu que se a palavra dele, que era de um homem, tinha autoridade, quanto mais a palavra de Deus. A palavra de Deus, querido, é aquilo que deu origem a todas as coisas. E Jesus ele vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse poder do Gênesis 1, que Deus, trouxe à existência, tudo pela palavra, ele também permanece governando todas as coisas, e é por essa palavra que nós precisamos compreender que nós vivemos. Porque nem só de pão viverá o homem, disse Jesus, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pela palavra tudo veio a existir para construir o mundo. Esse mundo tão belo que você vê. Deus não reuniu uma equipe de arquiteto, de engenheiro. Deus apenas falou. Olha o poder da palavra, irmão, de Deus. Olha o poder da palavra do Senhor. Ele apenas liberou a sua palavra. E é por isso que o salmista ele vai dizer: temam a Deus toda a terra, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo veio a existir. Esse é o poder da palavra de Deus.
E esse homem diz aqui, porque talvez ele compreende isso, ele diz: Senhor, basta uma palavra. Jesus estava disposto a ir na casa dele. Ele disse: eu irei na sua casa, te darei saúde ao teu servo. E ele disse: não, 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 Senhor, eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. Envia apenas uma palavra, Senhor, e eu sei que o meu criado sarará. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer que os mundos pela palavra foram criados. Tudo que existe foi criado pelo poder da palavra. E você vai compreender comigo aqui esse poder que é investido sobre a palavra de Deus. A palavra, né, que nós vemos lá no início, Gênesis capítulo 1, verso 3, é quando Deus disse: haja e houve. Deus disse: haja e houve. E esse poder que estava sobre a palavra fez com que tudo veio a acontecer. O único esforço de Deus aqui foi abrir a boca e falar. Você consegue compreender, irmãos, que na boca de Deus está a palavra que pode mudar a sua vida? Você consegue compreender que Deus não precisa fazer esforço para fazer algo por você? É por isso que a palavra diz que nele está o sim, por ele o amém. Se Deus abrir a sua boca, algo acontece. Tudo o que nós precisamos é de uma palavra da parte do Senhor. O esforço de Deus aqui é só em liberar a sua palavra. Ele disse, né? A minha palavra não voltará para mim vazia, antes ela prosperará naquilo pela qual ela foi enviada. Queridos, quando a palavra de Deus é liberada sobre a nossa vida, sobre nós, ela não voltará vazia. Quando a palavra é liberada sobre o altar, ela não voltará vazia. Será que tem alguém que nessa noite compreende que essa palavra está sendo pregada aqui nessa noite? E que ela não vai voltar vazia, se de repente não for na sua vida, vai ser na vida de alguém que está do seu lado? A palavra não falha, irmãos. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. O que Deus fala vai acontecer, se não aconteceu ainda. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã cedo. Ou seja, a gente às vezes é tão sedento por coisas novas, né? É tão sedento por novidade. Lê a Bíblia, irmãos. Quando você lê a Bíblia, você recebe novidade de vida, diz Paulo. Quando você lê a Bíblia, você recebe novidade de vida. Quando você lê a Bíblia, você recebe uma mentalidade nova. A palavra diz que a sua mente é transformada. Você recebe renovo sobre você. E porque a sua mente foi renovada, você também será um novo homem. Uma nova mulher. Sabe? Então a palavra não voltará para o Senhor vazia. Tudo o que Deus fez, Ele fez falando. Quando vamos fazer as coisas, fazemos fazendo, né? Fazemos fazendo, né, irmão? Tem alguém aqui? Mas Deus não faz fazendo, Deus faz falando. E a Bíblia diz: e haja luz, e houve luz. Simplesmente pelo fato de Deus falar, as coisas aconteceram. A única coisa que Ele fez, né, foi abrir a sua boca e liberar a sua palavra. A única coisa que Deus fez, né, na criação com as mãos, foi a mim e a você, foi o homem. Eu acho tão interessante porque, olha só isso aqui. Tudo aquilo que Deus fez, falando, ao final diz assim: e viu Deus que era bom. Mas aquilo que Deus fez com as mãos, a Bíblia diz: e viu Deus que era muito bom. Quando terminou tudo, inclusive o homem que Ele fez, então Deus diz: e viu Deus que era muito bom. Glória a Deus. Então aquilo que Deus fez, querido, é bom, é perfeito, né? E a sua palavra, esse poder criacional que estava sobre o início lá, quando Deus estava criando todas as coisas, está também nessa noite, nesse lugar. E quando Deus vai criar o homem, perceba que mesmo antes de Deus criar o homem,
com as mãos, né, tocou o barro, a palavra diz que ele falou. Antes de criar o homem, a palavra diz, e disse Deus, façamos o homem. Você consegue compreender, queridos, que mesmo antes de qualquer coisa acontecer, primeiro é necessário que uma palavra seja liberada. Primeiro Deus fala, para depois acontecer. Primeiro Deus fala, para depois fazer. E após a palavra, a Bíblia diz que então veio a existir tudo que Deus criou. Inclusive o homem. Primeiro Deus planeja, primeiro Deus fala, primeiro Deus libera a sua palavra, e depois acontece. Nem mesmo em Israel, disse Jesus, encontrei tanta fé. Perceba que esse homem, ele impressionou Jesus. Se é que podemos dizer isso. Você sabe que aqui é Deus olhar para alguém e dizer assim, estou surpreso. Porque aonde é que se espera, presta atenção, olhe para cá. Aonde é que se espera que encontre fé? Ah, pastor, dentro da igreja. As pessoas que estão ouvindo a palavra. Mas a Bíblia diz que a maior fé que Jesus disse que viu na terra foi de um romano que não servia e não conhecia a palavra de Deus. Mas ele entendia o princípio da autoridade que estava revestida a sua vida, e ele disse, a lógica é, eu tenho autoridade, eu mando, acontece. Se Deus tem autoridade, ele manda também, tudo acontece. Então não precisa ele ir na minha casa, se ele liberar uma palavra, onde ele estiver, eu creio que o meu criado sarará. A palavra que ele libera sobre a minha vida é suficiente para acontecer, para fazer acontecer aquilo que eu estou pedindo ao Senhor. Então, antes de Deus liberar, ou de Deus criar qualquer coisa, Ele vai liberar primeiro a palavra dEle. Antes de Deus libertar o povo de Israel, primeiro Deus liberou a palavra a Moisés. Eu vou libertar o povo e vou levar para uma terra que eu vou dar a eles. Então, nós precisamos compreender que a verdade, que quando Deus fala, novas realidades estão sendo criadas. Se a lógica é, e disse Deus, haja, e aconteceu tudo. Então, nessa noite também, enquanto Deus fala aqui, a mesma lógica segue. Enquanto a palavra de Deus é pregada, existem coisas novas acontecendo e sendo ministradas nesse altar nessa noite. Existem novas realidades sendo ministradas nessa noite, por meio dessa palavra, liberadas por meio dessa palavra sobre a sua vida. Porque a palavra, a mesma palavra que estava lá em Gênesis 1, ela permanece aqui conosco hoje. A mesma palavra que estava lá no dia da criação é a palavra que Jesus também está liberando sobre nós aqui nessa noite. É por isso que ele disse, haja luz e houve luz. Por quê? Porque o poder está na palavra dele. Sabe, irmãos, eu gosto muito da palavra porque eu creio que a palavra muda tudo. Eu respeito quem gosta de movimento. Eu respeito quem gosta de ir atrás de movimento. Respeito você, mas eu digo para você que, sabe, firmeza verdadeira tem aquele que gosta da palavra de Deus. Que ama a palavra de Deus. Que se debruça ali em cima da palavra de Deus para estudar. Porque a Bíblia não foi feita para ser lida, mas para ser estudada. Quando você quer entender qualquer assunto, você não vai ler, você vai estudar aquele assunto. Sabe, lê uma coisa e não entendeu, você vai pesquisar, você vai buscar compreender aquilo, sabe? Então Deus, Ele cria primeiro a luz, e disse Deus, haja luz. Sabe por quê? Porque a obra da criação é linda demais, para ficar no escuro. Primeiro Deus disse, haja luz. Antes de criar qualquer coisa, Deus criou o quê? A luz. Por quê? Porque aquilo que viria depois, a perfeição daquilo que viria depois, era muito grande para ficar no escuro. Precisava ter luz ali para que você pudesse ver. A lógica hoje é a mesma. Primeiro Deus fala para trazer luz no teu entendimento, para que depois você veja a grandeza daquilo que Deus vai fazer na sua vida por meio daquela palavra. A lógica é a mesma.
Primeiro Deus traz luz no teu entendimento. Primeiro Deus traz luz em você, para que você compreenda então, para que você então possa ver aquilo que vai vir depois sobre você. Irmãos, essa palavra me deixa muito entusiasmado. Porque quando Deus fala, queridos, o temor vai embora. Quando Deus fala, sabe, você torna voltar novamente a ser aquele homem que você era. Quando Deus fala com você, sabe, não precisa ninguém tentar te convencer de nada. A voz de Deus, ela é poderosa em nós para nos transformar, para nos levantar, para nos libertar. Quando a palavra de Deus é liberada sobre a nossa vida, isso é suficiente. Suficiente. Então, sabe, Deus disse que haja luz, e aí depois Deus vai criando todas as demais coisas. E tudo aquilo que era criado era visível porque havia luz. Havia luz. Eu quero profetizar que Deus traga luz no teu entendimento, que essa palavra gere luz no teu entendimento nessa noite, sabe, que você tenha a sua mente iluminada por essa palavra nessa noite. Por quê? Porque há algo novo de Deus sendo ministrado por meio dessa palavra na sua vida, porque Deus quer, sabe, ministrar algo novo em você. Tem algo novo de Deus. Será que tem alguém aqui que crê nessa palavra, que tem algo novo de Deus vindo sobre a sua igreja? E muitas vezes, Deus está fazendo as coisas, nós estamos ao cegão da vida, né? Um entendimento obscuro. É por isso que a Bíblia diz que o diabo cega o entendimento das pessoas. Sabe por quê? Porque uma pessoa cega, não importa se ela está na luz ou no escuro, tanto faz, é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que Deus quer é trazer luz para que você perceba o que Ele vai fazer depois. Querido, Deus quer fazer muitas coisas a partir da sua palavra quando ela é pregada na nossa vida. Você não vem à igreja para ouvir uma palavra domingo, sabe, animar você e sair daqui, não. Você vem aqui para ser ministrado por Deus, e quando a palavra é pregada, novas realidades Deus traz sobre a nossa vida. É por isso que a Bíblia diz que Deus não fará nada sem antes revelar aos seus profetas, revelar aos seus servos. Glória a Deus. Então Paulo disse, Deus chama à existência as coisas que não existem. Segundo a palavra de Deus, lá desde o início, essa mesma palavra, ou Deus, Ele tem esse poder de criar, de formar e de transformar. Quero que você repita isso, diga: criar, formar e transformar. Lá no Gênesis 1:1, Ele criou, haja e houve. Lá no Gênesis 1:26, ou melhor, Gênesis 1, e 3. Gênesis 1:26, a palavra diz: e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Então Deus coloca a mão no barro. E a palavra diz que Deus não criou, mas Deus formou o homem. Deus pode criar, Deus pode formar, mas Deus também pode transformar. Porque criar é trazer do nada, formar é a partir de algo você trazer, você moldar algo ali a partir de uma matéria já existente, mas transformar é formar de novo. E talvez seja isso que nós precisamos. Talvez seja isso que você precisa hoje, de uma transformação em alguma área da sua vida. Saiba que Deus tem o poder da transformação. A transformação é formar de novo. Talvez algo que você olha e diz assim: não, está tudo acabado, quebrou, não presta mais. O casamento perdeu a graça. Deus pode transformar, e transformar inclui isso, formar de novo. Formar novamente. Transformar é a partir de algo, criar algo novo. Lembra de Jesus transformando a água em vinho? Acabou o vinho, Jesus. Ele disse: pega as talhas e enche de água. Mas Jesus é água. Mas eu tenho o poder da transformação. Pegue, encha de água. Encheram de água, leve para o mestre Sala. Quando a palavra diz que chegaram até ele, aquela água não era mais água, a água era vinho, a água foi transformada.
Você consegue compreender isso? Que nas mãos ou na palavra de Jesus há um poder da transformação. E perceba, Jesus não tinha um kisuke no bolso. Alguém lembra do kisuke aí? Só o pastor lembra do kisuke, estou ficando velho. Kisuke, irmãos, o kisuke para a geração é um suquinho desse tamanho, mas ele é mais poderoso do que esse Stang de hoje. Fazia 5 litros de suco, meu Deus. E só era 10 centavos. E ficava com a língua vermelha ainda, depois que tomava. Jesus não estava com a essência ali no bolso, e tirou e colocou naquele vasilhame. Ele não pegou uma colher e fez umas palavras mágicas, abracadabra, não. Ele simplesmente disse assim, olha, ei, vai e leva para o mestre Sala. Olha o poder da palavra, queridos. E por obedecer à palavra, o milagre aconteceu. Compreenda uma coisa, Jesus me falou assim, olha, água, transforma em vinho, vamos. O simples fato deles obedecerem, a água foi transformada. Sabe, aprenda a ser obediente à palavra de Deus. Talvez não tenha nada a ver com o que você está pedindo aqui, mas a palavra foi liberada, aqueles homens queriam vinho, ele falou, Jesus, mas aqui é água, nós queremos é vinho, não queremos água. Mas o simples fato deles obedecerem a voz de quem tinha autoridade, ou toda a autoridade, disse, vai, leva. E por eles terem obedecido à palavra, o milagre aconteceu na vida deles. A palavra criacional, a palavra que forma, a palavra que transforma, sabe? E eu quero dizer para você nessa noite que esse mesmo Deus está aqui, esse Deus que tem o poder de criar, esse Deus que tem o poder de formar, o Deus que tem o poder de transformar, Ele está aqui nessa noite. E Ele pode fazer a mesma coisa na nossa vida, por meio da sua palavra, Ele pode criar. Por meio da sua palavra, ou por meio da sua ação, Ele pode formar. Por meio da sua palavra, Ele pode transformar alguma realidade na sua vida. Existem muitas coisas, meus irmãos, que precisam de transformação de Deus na nossa vida. E aquilo que perdeu a forma, aquilo que talvez perdeu a graça, eu quero convidar você a não perder a esperança, porque nós servimos a esse Deus que transforma, a esse Deus que dá uma nova forma. E aqui eu quero te perguntar, o que você veio buscar aqui nessa noite? Porque nós precisamos vir nesse lugar com esse entendimento desse centurião. Jesus, eu vou na igreja hoje porque eu quero uma palavra, Jesus. Eu vou na igreja hoje porque eu quero uma palavra, Jesus. Eu preciso de uma palavra, Jesus. Querido, eu não sei você, mas eu não sei ficar sem a palavra de Deus. Então, eu quero que você compreenda nessa noite, que a sua oração, que a nossa oração deve ser essa, Deus, uma palavra. Porque eu sei que quando tu fala, algo acontece. E antes que você mistifique as coisas, porque o ser humano é muito místico, né? Antes que você mistifique, eu vou orar e Deus vai falar assim, haja na minha vida. Não, isso aí é mágica. A palavra ela é liberada para que você creia. Depois que você crê, é que o milagre acontece. Sabe, nós viemos interessados no culto, apenas talvez no resultado final. Eu vou no culto porque eu quero uma cura, eu quero uma bênção, eu quero um milagre, eu quero me esvaziar, eu quero sentir bem porque eu não estou bem. Mas Jesus, Ele não fala para nós vir no culto com esse entendimento. Primeiro, Ele libera a palavra, depois você crê, e a palavra é que vai curar você. A palavra é que vai abrir porta, a palavra é que vai te levantar, a palavra é que vai te salvar. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, meu irmão, sabe o milagre que você quer? Ele está na palavra que Deus está trazendo sobre esse altar, desse altar sobre a sua vida. Sabe, as bênçãos que nós esperamos, em todos os aspectos,
elas estão escondidas, elas estão talvez envelopadas na palavra que está sendo liberada sobre o altar na sua vida. Primeiro, Deus vai sempre liberar a palavra. Ele disse ao profeta, Ezequiel, profetiza sobre os ossos e dize aos ossos, ossos secos, ouvi a palavra do Ezequiel. Eu quero que que você compreenda que antes de acontecer, primeiro você precisa liberar a palavra. Então você vai dizer, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E às vezes a gente não está mais conseguindo crer nisso. A gente vê os vales de ossos secos, a gente quer chorar e lamentar, apenas esquece de liberar a palavra de Deus, sabe? Antes de um milagre acontecer, irmãos, uma palavra foi liberada sobre aquela situação antes. Eu vou dizer de novo, antes de um milagre acontecer, antes, necessariamente, foi liberada uma palavra. Sem palavra não tem milagre. Sem palavra nada acontece. Elias disse, ei, aqui em Israel não chove senão segundo a minha palavra. É necessária a palavra. Se não tiver a palavra, essa palavra de autoridade do Senhor, se não houver essa palavra, entenda, nada acontece, porque é por meio dessa palavra que tudo está sendo sustentado. E como disse, lá em Atos, é nisso que nós existimos e nos movemos. Então, o que você tem falado? Porque isso é muito importante. Se é a palavra, se é essa palavra que nós precisamos compreender, que dá forma a tudo, que traz tudo à existência, o que é que você tem falado? Quais são as palavras que você tem liberado? Porque as suas afirmações, elas tornam-se profecias na sua vida. Olha só, minha vida não presta. Minha vida não presta. A sua vida não vai prestar. Esse marido não presta, esse marido não presta, esse marido não vai prestar. Porque as suas afirmações tornam-se profecias a se cumprirem na sua vida. E é por isso que o sábio vai dizer em Provérbios 18, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a bem utiliza, do seu fruto vai comer. A morte e a vida está no poder da palavra. Da palavra. De uma mesma boca pode proceder bênção e maldição. As tuas palavras, irmãos, são tão poderosas. O poder da palavra é tão poderoso que até mesmo o teu futuro é determinado por aquilo que você fala. Jesus disse que por tuas palavras será justificado ou por tuas palavras será condenado. Por isso, entenda o poder da palavra de Deus. Tudo passa pela sua boca antes. As palavras têm o poder de criar novos ambientes na nossa vida. Então, como é triste a gente olhar para muitas pessoas e ver que elas não conseguem pensar enquanto fala. Você conhece alguém assim? Que não consegue pensar enquanto está falando? Ou é uma coisa ou outra. Ou eu falo ou eu penso. E esse tipo de gente costuma falar muitas besteiras. Aí pensa depois no que falou. Todas as vezes que você vê alguém assim, você faça uma oração por ela. Deus, perdoa porque ela não sabe o que fala. Glória a Deus. Porque muitas pessoas, irmãos, não se importam com aquilo que sai da sua boca. E o sábio disse que a vida e a morte está no poder da sua língua. Se você a bem utilizar, você vai ser uma pessoa próspera, abençoada, feliz, cheio de vida. Utiliza bem a sua palavra. Utiliza bem a autoridade que Deus investiu na sua vida. Porque assim nós iremos provar desses milagres que há na autoridade da palavra de Deus que está sobre nós. Todo milagre, na verdade, é o resultado de uma palavra. Pedro disse: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as redes.
Ele não disse, Senhor, eu vou lançar as redes de novo, porque quem sabe eu estou com sorte na segunda vez. Não, ele disse, Senhor, eu só vou lançar porque eu estou lançando sobre a tua palavra, sobre aquilo que o Senhor está dizendo, sobre aquilo que o Senhor está falando para mim nessa hora. É sobre isso, é confiando nisso que eu vou lançar novamente as redes. Será que tem alguém aqui nessa noite que, sabe, está lançando as suas redes, ou seja, está vivendo por essa palavra, está dizendo, Senhor, talvez por mim mesmo eu não faria mais isso, mas eu vou continuar fazendo, sabe por quê? Porque eu estou fazendo em cima da tua palavra. Há uma palavra de ordem sobre nós, e é por ela que nós vivemos. Há uma palavra de autoridade sobre a nossa vida, e é por ela que nós vivemos. Lázaro saiu para fora simplesmente porque ele ouviu a voz dizendo, Lázaro, vem para fora. Glória a Deus. Queridos, se você ouve essa palavra aqui nessa noite, é essa palavra que tem o poder de nos ressuscitar, de nos transformar. Olha o poder da palavra de Deus, irmãos. O que esse centurião está falando aqui é uma descoberta que talvez muitos crentes vão morrer e não vão conseguir viver isso aqui. Vão morrer e não vão conseguir compreender essa palavra. Muitos cristãos, muitos, talvez milhões, vão ser crentes, vão entrar na igreja muitas vezes, vão participar de congressos, de eventos, de retiros, de muitas coisas, mas não vão compreender isso aqui. Senhor, manda apenas uma palavra, porque ela é suficiente para mudar qualquer realidade. O que esse homem está dizendo aqui, ele está compreendendo o poder da palavra de Deus, e olha o poder dessa palavra, e talvez ele não tinha visto esse fato ainda da ressurreição de Lázaro. Está todo mundo lá no velório chorando, vivendo aquele lamento, aquele momento de tristeza, e de repente Jesus chega, 4 dias atrasado para nós, irmão? Porque no tempo de Deus está tudo certo. Jesus chega lá, tranquilo, lá vem Marta desesperada, ou Maria, perdão, e ele, calma, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Eu não mandei uma mensagem para vocês antes, dizendo que essa enfermidade não era para a morte, e está lá aquela multidão, consolando Maria e Marta. De repente Jesus fala assim, vamos ao túmulo? Vamos. Mas Jesus já cheira mal, 4 dias. De repente ele se aproxima do túmulo e ele simplesmente ergue a sua voz e diz, Lázaro, vem Lázaro. 4 dias depois, Lázaro saiu envolto em panos. E todos, sabe, naquele momento puderam perceber que não é um movimento, que não é um culto A, que não é um culto B, que não é o pregador A, o pregador B, mas que é a palavra de Deus que tem todo o poder, que é a palavra de Deus que muda as realidades, que é a palavra que ressuscita, que é a palavra que liberta, que é a palavra que transforma, que é a palavra que traz aquilo que você precisa. O segredo não está no homem, mas na palavra que o homem carrega. Todo pregador tem uma palavra para entregar para você. E não é dele, é de Deus. Lázaro, depois de 4 dias, saiu para fora, cumprindo a palavra. E eu quero dizer para você nessa noite, compreenda, que tudo se sujeita à palavra de Deus. Lembra quando ele estava no barco com os discípulos, dormindo, e de repente alguém disse, Jesus, acorda aí, o barco está afundando. Será que tem alguém aqui com o barco afundando? Tem não, né? Jesus acorda, o barco está afundando. O vento está jogando as ondas por cima do barco. A palavra diz que ele levanta, espreguiça. Ele fala assim, ei, mar, aquieta-te. Olha o poder da palavra de Jesus, irmãos. E a palavra diz que imediatamente a tempestade se aquietou.
Os discípulos olharam e disseram: quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Em outras palavras, que até o vento e o mar se curva diante da sua palavra. Ah, meu irmão, se nós compreendêssemos o poder que há na palavra, se nós compreendêssemos com perfeição o poder que há na palavra. Jesus, nesse momento aqui, ele faz uma pergunta para os discípulos: por que vocês estão tímidos? Não tens fé? Eu pergunto para você nessa noite: por que a timidez? Por que o medo? Eu falei aqui, não sei se foi quarta-feira, ou foi domingo passado, foi a respeito do medo. Muitas pessoas com medo nesse tempo, sabe? Para quê? Nós temos uma palavra. Nós temos uma palavra, e essa palavra é suficiente, e a fé, ela vem justamente pelo ouvir a palavra de Deus. Quantos estão ouvindo Deus nessa noite aqui? Eu pergunto, quantos estão ouvindo Deus nessa noite aqui? A palavra constrói algo novo em você nessa noite. Essa mesma palavra, esse homem, aqui ele vai dizer: dize somente uma palavra e eu sei que o meu criado sarará. Uma palavra é o suficiente. Para nós encerrarmos, Marta, quando manda chamar Jesus, Jesus não foi no mesmo dia. Não foi. Mas entenda algo, ele não foi, mas ele deu uma palavra. Ele diz assim: diz para Marta e para Maria que eu não vou agora, mas eu vou enviar uma palavra, e diz para elas que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Diga assim: Jesus não foi, mas enviou a sua palavra. Muitas vezes a gente vem aqui e você quer algo aqui agora, e de repente não é aquele dia. Mas aqui, Deus libera uma palavra sobre a sua vida. Queridos, e aqui é exatamente aquela palavra que a gente tem, né? É quando alguém fala assim: fulano, eu te dou a minha palavra. Olhe para cá. Fulano, eu te dou a minha. Isso quer dizer, a coisa mais séria que eu tenho é a minha palavra. Então eu te dou a minha palavra. Aqui é a mesma coisa. Marta, eu não vou agora. Diz para Marta que eu não vou agora, mas eu dou a minha palavra. Vai e diz para Marta que eu dei a minha palavra, que essa enfermidade não vai terminar em morte, mas para a glória de Deus. Será que alguém entende isso? Sabe? É sobre você. Se você crê, é sobre você. Tem uma enfermidade aí. Ei, Jesus diz: essa enfermidade não é para a sua morte. Alguém recebe? Essa enfermidade não é para a sua morte, mas para a glória de Deus. Eu creio em um culto festivo para a comemoração do fim da pandemia. Quem vai estar aqui? Queridos, tem muita gente partindo, é verdade. Sejamos solidários. Mas acredite, nós vamos ainda comemorar o final de tudo isso. E você vai estar aqui, se você crer nessa palavra que está sendo ministrada nesse altar nessa noite. E para que você compreenda, Jesus, ele diz aqui, para nós encerrarmos, versículo 13. Ele diz assim: vai e seja feita conforme a tua fé. Você fala: pastor, eu vim na igreja hoje, estou ouvindo essa palavra nessa noite. Eu creio que eu devo me apoiar na palavra. Mas qual é a palavra de Deus para mim? O que eu devo crer? A palavra de Deus para você nessa noite é essa: vai e seja feita conforme a tua fé. Se depois de uma palavra dessa você não tiver fé, meu irmão, largue mão de você. Essa é a palavra que gera fé. Essa é a palavra que transforma. E eu quero convidar nessa noite você a ficar de pé no seu lugar. Você que está em casa, receba essa palavra no seu coração também.
Receba fé no seu coração também, no nome de Jesus. Glória a Deus.